pessoal, sou o professor César, vamos dar início a mais uma aula sobre geometria analítica. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema cônicas, a gente está falando da parábola. Então tá aqui essa curva que talvez você já ouviu falar da parábola, com certeza você já viu ela no seu dia a dia, talvez você pode não ter percebido, mas ela aparece até nos fios, né? Do poste, de um poste a outro, você tem o fio formando aí essa curva chamada de parábola, certo? E aqui, pessoal, eu vou mostrar dois elementos para vocês, o foco e a reta diretriz. O foco e a reta diretriz são os itens suficientes para a existência dessa curva. Como assim? Se você determinar em qualquer lugar do plano um ponto e falar, olha, esse é o foco, e determinar uma reta em qualquer lugar, você consegue criar uma parábola. A parábola ela vai ser a curva cujo os pontos que pertencem a essa parábola, os infinitos pontos, possuem a mesma distância do ponto até o foco, é igual à distância do ponto até a reta diretriz. Então, isso aqui é a definição de parábola, certo? Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra, como que fica essa definição. Então, como que eu vou criar uma parábola? Como eu determino a curva, né? Então, a gente faz a escolha de um ponto F, que a gente vai chamar de foco da parábola. Então, eu escolhi esse ponto F aqui, por sinal, mas ele poderia ser em qualquer lugar, tá? E eu determino uma reta D. Essa reta, a gente vai chamar ela de reta diretriz da parábola. Lembrando que o ponto, a reta, pode estar em qualquer lugar do plano, tá? E eu também determino um ponto P, que vai estar em qualquer lugar daqui do plano cartesiano. Então, vamos lá. Eu tenho uma distância do foco até o ponto P, certo? Então, está aqui a minha distância do F até o ponto P. E eu também tenho uma distância do ponto P até a reta, certo? Se vocês observarem, essas distâncias são iguais. Então, a união dos infinitos pontos que satisfazem essa condição, que satisfaz essa igualdade, tá vendo? Ó, que é sempre igual, a gente chama de parábola, certo? Então, vocês podem observar aqui que essa distância ela é sempre a mesma, certo? Ó, 3,35, 3,35. Lá em cima também, tá? Então, essa aí é a definição de parábola. Lembrando que eu posso fazer isso com foco em qualquer lugar, por exemplo, tá? Então, esse foco pode estar aqui, a parábola vai estar aqui, certo? Ah, e se o foco estiver mais para a direita, professor? Ah, então a parábola vai estar mais para a direita, certo? E perceba que a distância é sempre a mesma. Ah, professor, e se a reta diretriz estiver mais perto do foco, né? O que acontece? Não muda, a definição é a mesma. A definição é a união dos infinitos pontos cuja a distância desse ponto até a reta e a distância desse ponto até o foco é sempre a mesma, tá bom? Independente da onde tiver aí a sua parábola, certo? Onde tiver o seu foco e da onde tiver sua reta diretriz. Tudo bem? Então, isso aqui é a definição de parábola. Então, a gente vai conhecer alguns pontos, alguns detalhes melhores dessa curva, tá? Para a gente poder fazer o estudo dela dentro de geometria analítica. Vamos lá? Pessoal, agora estando claro a definição da existência dessa curva, a gente vai trabalhar alguns elementos dela. Então, tá aqui. O foco e a reta diretriz, vocês já conhecem. E tem um outro elemento aqui que é chamado de vértice. O que é o vértice? Como vocês podem perceber, eu tenho uma distância do foco até a reta diretriz. Essa distância é o nosso parâmetro, certo? E metade dessa distância, que eu vou chamar de P sobre 2, porque P é o meu parâmetro, tá vendo? Ó? P é a distância entre o foco e a reta diretriz, conhecido como parâmetro.
Então, o vértice é a metade desse caminho. Então, do foco até o vértice é o parâmetro sobre 2, é a metade do parâmetro. Tudo bem? Então, a parábola ela é um pouquinho mais simples que a elipse, né? Vocês podem ver que ela tem menos elementos, certo? Enfim, tirando da definição, o que é isso aqui, professor? A distância do ponto P até o foco. Que ponto P? Qualquer ponto aqui da parábola, beleza? É igual à distância desse mesmo ponto P até a reta diretriz. Certo, isso a gente já trabalhou. E agora eu vou mostrar aqui para vocês as equações da parábola, certo? Então, só um detalhe. Ah, professor, a equação da parábola eu lembro, é isso aqui, ó. Y igual a x² mais bx mais c. Isso aqui é uma função polinomial de segundo grau, que possui gráfico em formato de parábola. Mas aqui a gente não está estudando a função, a gente está estudando a curva parábola. Então, alguns elementos aqui são novos, tanto que todas as formas que eu tenho de criar a parábola, nem todas elas seriam funções, certo? Bom, então, peço para vocês darem uma olhadinha nessa primeira aqui. Percebe que essas duas equações, o que elas têm em comum? O x que está ao quadrado, tá vendo? O y não está ao quadrado, é só o x. O que significa isso? Quer dizer que essa sua parábola, ela está com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Como assim? Você vai olhar o seu parâmetro. Se o seu parâmetro é positivo, essa sua parábola possui esse formato feliz, positivo, né? Fala positivo, feliz, certo? Então, x² e parâmetro positivo, ela tem o eixo de simetria perpendicular ao y, mas você também pode pensar simplesmente que ela está com a concavidade voltada para cima. E nesse caso, x que está ao quadrado, então ela continua com o eixo de simetria na vertical, porém agora ela está com a concavidade voltada para baixo. Triste. Eu costumo resumir da seguinte maneira, pessoal. Se é o x que está ao quadrado, ela só está para cima ou para baixo, certo? E o que determina se é para cima ou para baixo é o sinal do seu parâmetro. Parâmetro positivo, para cima. Parâmetro negativo, para baixo. Acho que fica bem simples. E aqui? Aqui você percebe que o y que está ao quadrado nessas duas situações, está vendo? É o y que está ao quadrado, a coordenada de x não está. Então, nessa situação, a sua parábola ela vai estar com o eixo de simetria na horizontal. Positivo, ela vai estar para a direita. E negativo, ela vai estar com a concavidade voltada para a esquerda. Tudo bem? Então, vamos dar um resumo aqui. Se o x que tiver ao quadrado, ou para cima ou para baixo, o que determina isso? O sinal do parâmetro. Tudo bem? Pensa que se ela estiver voltada para cima, eixo positivo. Para baixo, números negativos. Para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos. Tudo bem? Então, é uma forma de você conseguir entender para onde vai estar direcionada a sua parábola, certo? Lógico que todas essas parábolas possuem a reta diretriz e o foco em algum lugar aqui, certo? Estou apenas dando uma esboçada bem grosseira aqui para a gente entender a posição das curvas, certo? E para fechar, o que seria esse x vértice e esse y vértice? Ora, as coordenadas do vértice da parábola. O que seria esse P? O
parâmetro, que é a distância do foco até a reta diretriz. E o que seria esse x e esse y? Seriam todos os pontos que pertencem a esta curva, beleza? Bem, nossa aula fica por aqui. Eu peço para você acompanhar a próxima aula, onde vamos resolver alguns exemplos de exercícios sobre parábola. Obrigado, até a próxima!